Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo que eu já estava querendo gravar há algum tempo, especificamente desde outubro do ano passado, que é um vídeo para refletir e pensar e finalizar o meu projeto de um ano com Annie Ernaux. Porque sim, em outubro, não, na realidade em setembro de 2023, eu me propus a ler os livros da Annie Ernaux, que estavam saindo aqui no Brasil principalmente, e alguns que eu tinha acumulado em casa e tal. E até outubro de 2024 eu li um livro por mês da Annie Ernaux e gravei vídeos sobre esses livros aqui no canal. Vários desses vídeos tiveram convidados especiais, convidadas especiais, chamei gente que eu gosto muito para vir conversar aqui comigo, que é uma coisa que me dá muito prazer, me dá muita vontade de ter esses vídeos mais diferentes aqui no canal. Enfim, para mim foi uma delícia também ter essa experiência de leitura, de ir lendo durante esse período um livro da autora por mês, sempre tinha essa expectativa, essa vontade de chegar no livro da Annie Ernaux. E, enfim, um dos primeiros projetos, eu acho que eu me propus, que eu terminei aqui no canal, então isso também é um marco importante, eu diria. E, enfim, queria conversar algumas ideias que eu tive sobre a obra da Annie Ernaux durante esse período. Quem acompanhou os vídeos, acompanhou as leituras, algumas delas, e quiser aí contribuir com algum comentário sobre essa leitura da obra da Annie Ernaux como um todo, por favor, a caixa tá aberta pra gente continuar conversando aí embaixo nos comentários. Uma coisa que pra mim fica muito evidente nesses livros todos é essa vontade que ela tem de entender o individual não como uma experiência banal, cotidiana do dia a dia de um indivíduo apenas, mas de entender essas experiências individuais como experiências que são marcadas pelos contextos de um país, de uma cultura, de uma classe social, de uma situação política, de uma camada educacional e por aí vai. Então ela vai partir muito das experiências dela, da família dela, dos relacionamentos dela e das paixões dela, para entender esses movimentos sociais e mostrar como certas configurações sociais influenciam as experiências individuais. Então muitos dos livros dela vão passar por esse caminho. A gente tem O Lugar, que ela vai falar sobre a relação com o pai. Eu acho que aqui esse é um livro que traz muito essa noção do emprego, né, da ascensão de classe, da mobilidade social, a partir do momento em que ela vai pensar a vida do pai quando o pai falece e o que isso implicou na vida dela. É uma geração, ela vive ali muito a geração pós-guerra, então o pai viveu o período da guerra. Eu acho que esse é um livro em que isso fica muito evidente, assim como Uma Mulher, em que ela vai falar sobre a mãe, as vontades da mãe para ela, de ao mesmo tempo em que a mãe queria que essa filha estudasse e mudasse de vida, os pais dela começam muito como operários, se tornam comerciantes, então já tem ali uma mobilidade social, mas disso para a filha que é capaz de ir para a universidade e trabalhar e tal, já é um pulo, já é uma diferença grande. Para o Paixão Simples, em que ela vai narrar como as condições dela como uma mulher divorciada, que tem ali uma certa classe social, que tem um conforto social. Ela é professora, mas ela tem uma casa dela, os filhos já estão saindo de casa, então ela tem esse espaço que pode acolher um relacionamento amoroso, um caso, e ela tem esse tempo para dispor, para viver esse amor e ficar completamente obcecada por um cara. O que mais que a gente tem aqui? A Vergonha, em que ela vai falar sobre a relação dos pais, como certos episódios marcaram ela e a vergonha que ela vai criar dessa vergonha no sentido de um estranhamento também a partir disso. A gente tem, claro, O Acontecimento, que é um livro extremamente importante sobre a história de um aborto, e a possibilidade ou não e o espaço que a sociedade coloca as mulheres de não opção sobre seu próprio corpo. A gente vai ter também, nesse sentido, A Outra Filha,
que é um livro que ela vai falar sobre a perda que ela teve de uma irmã. Na realidade, a irmã falece antes da Annie Ernaux nascer, mas como essa perda assombra a família, e a filha, essa menina morre ainda ali numa questão de doença, de epidemia, então como essa questão social da doença perpassou essa família também, e individualmente como cria ali uma espécie de comparação com essa outra filha que veio antes. E o mais recente, O Jovem, que é um livro em que ela vai falar sobre a relação que ela vai ter com um homem bem mais jovem, de uma outra situação, e agora, ao invés dela ser a menina inocente, bobinha da relação, ela vai ser a pessoa com mais conhecimento, com mais dinheiro da relação, e como isso é estranho para ela. Também vai ter uma questão de idade aqui, pelo fato de ser mais velha, enfim. Então principalmente eu acho que esses livros partem muito dessas experiências individuais que ela vai ter como estudante, como filha, como trabalhadora, como uma pessoa que vem dessa classe social e vai estudar, e tudo isso passando por essas mudanças sociais que acontecem na França depois da Segunda Guerra Mundial. Então, como vão mudando os espaços de estudo, as possibilidades de estudo, as possibilidades de trabalho para mulheres. Esses livros todos perpassam isso, e eu acho que um dos grandes feitos desses livros aqui é tentar colocar a mulher numa posição que a gente não está acostumado a ver na literatura, né? A mulher, vamos pensar, sei lá, na Madame Bovary, por exemplo, né? Essa mulher que tem esses desejos, que tem essas vontades de uma vida diferente, que tem vontade de amor e morre tragicamente no final do romance. E aqui a mulher não morre, né? Ela se permite viver essas coisas e se permite refletir sobre essas coisas. E se permite ser um indivíduo vivendo essas coisas. Então esses livros perpassam isso, perpassam essa disponibilidade dela de viver, experimentar e contar isso para pensar também a sociedade. E ver que várias dessas mudanças e desses momentos que ela vive não são apenas escolhas individuais, mas eles são perpassados por esses momentos políticos. O acontecimento, por exemplo, é um livro que só acontece do jeito que acontece porque naquela época o aborto não era legalizado, não era permitido, senão o livro seria muito diferente, né? A possibilidade dela estudar, a maneira com que ela começa a ver os pais também vem de um senso crítico que ela começa a ter em questões de gênero e perceber um pouco como a relação deles é tóxica em alguns aspectos. E tudo isso envolve, consequentemente, uma questão social muito grande. Uma coisa que eu gostei de ouvir numa entrevista dela, eu vou deixar o link ali embaixo, uma entrevista que ela deu para o canal do Museu Louisiana, que é um museu na Dinamarca, que ela escreve pela primeira vez quando ela é au pair na Inglaterra. Esse texto não foi para frente, não é um texto mais que ela tem. Depois ela escreve quando está na faculdade, foi um texto que ela tentou publicar, mas não foi aceito, e depois a vida dela, ela casa, começa a trabalhar, os filhos nascem, e depois ela vai voltar a escrever com uma outra proposta, com uma outra cabeça, e é nesse momento que ela começa a publicar. Eu gosto muito dela falar que começa a escrever quando se distancia, quando vai ser au pair, porque me parece que boa parte da experiência desses livros que eu destaquei primeiro é uma experiência que que parte desse distanciamento, que parte disso de se ver a parte da sua própria vida a ponto de conseguir entender ela como um fenômeno que acontece dentro de um contexto cultural. Então, para mim fez muito sentido que foi a partir desse distanciamento que ela começou a pensar na escrita, ainda que não tenha sido esse primeiro texto que foi publicado, que reverbera na obra dela hoje, mas me parece que essa ideia do distanciamento é muito presente. Acho que tem uma outra série de livros aqui, deixa eu pensar, eu acho que são esses três principalmente, que eu li aqui também, que tem uma proposta parecida, porém diferente. São eles o Exteriors, o Things Seen
e o Olha as Luzes, Meu Amor, que foi publicado mais recentemente aqui no Brasil. Esses 3 livros se organizam em forma de diário e se propõem a narrar cenas que ela observa. Então a gente ainda está partindo do ponto de vista dela, mas agora ela está vendo cenas no mercado, no metrô, no ambiente da cidade, e ela está vendo agora não os acontecimentos dela mesma, mas essas pequenas cenas que ela testemunha como indícios dessas mudanças sociais, desses contextos culturais e por aí vai. Então, o Olha as Luzes, Meu Amor, que já foi publicado no Brasil, é um exemplo de como ela observa as compras de mercado, os carrinhos, os hábitos de consumo, para entender essa sociedade em mudança. E como que a gente pode também observar esses hábitos individuais de o que uma pessoa come, o que uma pessoa compra no mercado, como indícios de quanto dinheiro as pessoas têm, quão grandes ou pequenas são as famílias, as residências, quantas pessoas moram ali, que tipo de pessoa está comprando produtos mais caros, que tipo de pessoa está comprando produtos mais baratos, e por aí vai. Então, criar esse pensamento do social também a partir dessa pequena cena de pessoas que ela, no fundo, não conhece profundamente, mas que em alguma instância do ambiente público se revelam, né? Revelam sua intimidade, revelam ali uma camada para fora, né? A partir, por exemplo, das escolhas que ela expõe no carrinho do mercado. Desses livros que eu li ainda, eu destacaria 3 como 3 livros um pouco mais pessoais. E não dizendo que os outros não sejam, porque eu acho que realmente os outros também são pessoais, mas a diferença desses 3 é que eles são relatos, narrativas menos construídas, porque apesar dela estar partindo da vida dela nos outros, tem ali uma construção, um projeto, uma tentativa de mostrar algo de construção literária. E esses 3 não, esses 3 são mais de não ficção propriamente dito. Um deles é o Getting Lost, que é o diário que ela escreveu enquanto ela estava vivendo o relacionamento que também é retratado no Paixão Simples, então é o mesmo relacionamento aqui. Só que enquanto o Paixão Simples é ela refletindo sobre essa relação meio depois que a coisa toda aconteceu, aqui a gente tem o diário, o dia a dia, né? A coisa mais crua, o pensamento dela sendo tomado por essa sensação, por essa vontade, por esse desejo, pela saudade. Esse realmente é uma espécie de um diário de uma obsessão, eu diria, né? Porque ela realmente fica ali durante algum período muito embrenhada nisso, muito empenhada nisso. Então, a gente vai ter esse diário. A gente tem a escrita como uma faca. Eu tenho ele aqui em francês, mas esse aqui é um livro que já foi publicado aqui no Brasil. Também vou deixar a capa aqui do lado. Que vem também na edição brasileira com o texto que ela, né, o discurso dela para o Nobel e alguns outros textos, mas que é uma entrevista que ela dá para o Frédéric Yves Jeunet sobre sua escrita, sobre seus processos, e são textos em que ela vai refletir a escrita de um jeito um pouco mais autora num evento, né? Não tanto de um ponto de vista que acaba aparecendo nos livros. Eu acho que todos os livros dela acabam passando um pouquinho pela discussão da escrita. E eu tenho também aqui o uso da foto, que é um livro que ela escreve com o Marc Marie. Eles têm um projeto muito simpático aqui. Eles tiram fotos dos lugares onde eles vão transar depois da relação. E a ideia é registrar as roupas espalhadas, a bagunça, esse ambiente que permanece depois do ato, assim. E cada um escreve sobre esses momentos, né? Então a gente tem a escrita dos dois aqui. E eles descrevendo esses momentos e essas sensações e como foi isso, né? Eu acho que esses são livros que, ao mesmo tempo que revelam ela de um jeito um pouco mais pessoal, direto, eles são livros um pouco mais... Como que eu posso... mais simplistas em termos de construção, porque ela aqui não está digerindo, não está revelando
profundamente coisas, que é algo que ela faz, eu acho, com mais cuidado nos romances dela. Então eles são estranhos, eles revelam coisas menores, me parece. Parece que ele revela mais, mas eu acho que os outros revelam coisas mais profundas, mais sérias sobre ela. E por fim, um livro que eu não coloquei em nenhuma dessas minhas 3 categorias, nem a relação do individual com o contexto, os diários de vista do mundo e as escritas mais próximas dela, que é Os Anos. E esse aqui continua sendo, é o primeiro livro que eu li dela e continua sendo pra mim, se eu fosse indicar um livro dela, eu diria assim, um livro dela você leu, eu diria que é esse. E eu acho que é esse, porque eu acho que de certa forma ele concatena muitas das características que já aparecem nos outros livros de um jeito muito especial. Esse aqui é um livro que meio que não tem personagens, a gente tem figuras, a gente tem pessoas que aparecem, mas não, né, nesse conceito mais tradicional de personagem. E vai pensar a passagem dos anos a partir da Segunda Guerra Mundial e as mudanças que foram acontecendo na sociedade francesa. Até algo mais parecido com o nosso tempo. Eu tenho um esqueminha que eu fiz aqui que talvez funcione. Na época que eu fiz a anotação, eu chamei de livros externos, o Exteriors You Think Sim, então, e daí agora o Olha as Luzes, Meu Amor. E livros internos, o Acontecimento, a Vergonha, enfim, aqueles outros, o meu primeiro grupo. E eles chegando, eles concatenando em Os Anos. E eu não tinha lembrado que eu tinha feito esse nome de livros externos e livros internos, mas eu ainda concordo que esses 2 projetos de se observar e de observar os outros para entender essas vidas num contexto social realmente se juntam em Os Anos. Porque aqui a gente vai ter uma família meio genérica, o que vai acontecendo, quais são as conversas nas mesas, nas reuniões familiares, como isso vai mudando, como a sociedade, essas pessoas vão ficando mais individualistas, como a noção de consumo vai mudando, quando as pessoas começam a comprar carros importados, e o carro se torna esse símbolo de status. As pessoas entrando no mercado de trabalho, ou as mudanças que acontecem entre pessoas e mercado de trabalho. Enfim, ele é um livro muito bonito sobre a mudança da sociedade, como as pessoas vão sendo levadas e como as nossas vidas são diferentes, porque a gente está num momento diferente da sociedade. Então, o fato de a gente estar num país, num contexto político, num contexto econômico, em um determinado momento de políticas públicas, de acesso à universidade, ou de acesso à saúde pública, é como todas essas grandes questões sociais vão mudar o jeito com que as pessoas vivem. E escolhas que elas vão fazer em relação a relacionamentos, em relação a dinheiro, em relação a viagens, consumo, consumir ou não consumir, enfim. E eu acho que todos esses pensamentos que vão atravessando esses livros dela se juntam nos Anos, então eu ainda acho que Os Anos é o livro para se ler dela. Eu gosto muito dessa disposição que ela tem, então, de contar as histórias da vida dela e de observar o mundo para contar essas histórias. Eu acho que ela tem uma abertura muito bonita de ver e contar o mundo. E isso também perpassa o uso que ela faz das fotos. Alguns livros trazem literalmente fotos, imagens, mas outros livros também trazem descrições de fotos, ou vi essa foto da minha mãe, vi essa foto da irmã que eu tive. E eu acho que a edição da Fósforo aqui no Brasil acerta muito em trazer essas imagens, muitas vezes nas capas dos livros, né? A gente tem vários dos livros que tem fotos dela, da família, de pessoas da família, dos pais, e acho isso muito condizente com a obra dela. Acho que não é uma coisa que eu acho que precise acontecer sempre, mas que no caso da Annie Ernaux realmente faz muito sentido que isso esteja presente no projeto
do livro também. Teve uma pergunta legal sobre isso na mesa que ela deu fez aqui na Flip. Posso deixar o link ali embaixo também, caso alguém queira ver mais. E pra mim foi uma delícia, gente. Foi realmente muito gostoso passar esse tempo com a Annie Ernaux e ver a obra dela, os temas reaparecendo e se reconfigurando e ela reconstruindo os seus pensamentos. É claro que ler um por mês às vezes soava um pouco repetitivo, teve um pouco esse momento, mas ainda assim eu gostei dessa ideia de escolher uma autora, escolher um autor e passar ali um tempo com a obra dessa pessoa. Eu acho que é algo que eu devo manter para minha vida, nem sempre necessariamente um ano, nem sempre tantos livros, mas de escolher autores que eu tenho vontade de conhecer mais e ir lendo as obras meio que ali em sequência. Foi uma experiência muito legal. Bom, pessoal, é isso, eu acho, era isso que eu queria aí para finalizar um pouco. Eu recebi muitos comentários durante esse projeto, em vários dos vídeos, de pessoas que questionaram, dizendo que não entendiam por que ela tinha ganho o prêmio, ou por que se falava desse aspecto histórico, social, crítico da obra dela. E eu entendo que não é uma característica de fato gritante da obra dela, né? Não tem aquele momento que você pega aquela citação em que ela realmente fala abertamente que isso está acontecendo por causa dessa política pública ou algo do tipo. É algo muito mais sutil que isso. Mas ainda assim eu defendo e não acho que eu seja a única, que isso tá nas obras dela de fato, e essa sutileza em como ela mostra isso, eu acho que deixa a coisa toda um pouco mais especial, porque a gente pode ter essas camadas de leitura diferentes e essas interpretações e rodar a obra dela desses jeitos diferentes também. Espero que vocês tenham gostado tanto desse vídeo quanto do projeto como um todo. Quem acompanhou, me contem o que vocês já leram dela, como vocês pensam essa característica da obra dela, o que vocês destacariam de diferente que eu não trouxe aqui. E se vocês gostam dessa ideia de ler aí uma autora ou um autor por algum tempo, com quem vocês fariam algo parecido, se sim, né, se se interessa, ou já fizeram, quem sabe. Enfim, era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.